Bom dia, irmãos. A palavra do Senhor ela é maravilhosa, que quando a gente começa a estudar realmente a vida de Jacó, Deus nos fala de diversas formas, né? A gente viu Abraão, a gente viu Isaac, e a gente vai sentando, ouvindo a ministração, e Deus vai nos ensinando novas coisas, coisas que a gente já leu várias vezes, a gente aprende de novo, cumprindo a palavra de Jesus. Né? O homem que conhece a palavra, ele tira coisas velhas e coisas novas. É o mesmo texto que a gente conhece desde, e a gente sempre aprende coisas novas com o Senhor. Então, assim, eu quero orar, eu quero glorificar o Senhor pela palavra dele, porque a palavra ela foi dada para o nosso bem. Não é vaidade de Deus. Quando Deus nos ensina algo, não mentirás, não é porque Deus fica incomodado lá no céu, se contorcendo quando a gente mente. É para o nosso bem. Ele deu a palavra só para o nosso bem, é porque ele nos ama. Deus não é vaidoso, que quer todo mundo andando do jeitinho que ele quer, não, é para o nosso bem. Por isso que ele deu primeiro a lei e depois a graça. A lei, ela vem nos ensinar como viver, e a graça veio para nos perdoar, porque Deus não quer condenação no nosso coração. Mas ele sabe que se a gente viver no pecado, a gente vai colher um fruto muito ruim na nossa vida. Por isso ele trouxe a lei antes, para nos livrar da consequência do pecado. Então Deus tocou no meu coração para eu falar 3 assuntos com os irmãos, praticamente, que é quase o mesmo assunto. E esse assunto é referente a resolver o nosso coração, do presente para o futuro e do passado. Esse assunto é referente à tribulação, ao deserto que nós passamos. E tem deserto que a gente passa, irmãos, que não é culpa nossa. Não tem escapatória. Vem situações horríveis na nossa vida e a gente tem que passar. Mas tem outras, irmãos, que é culpa nossa. A gente vai juntando errinho, e uma hora aquilo explode na nossa mão. É culpa nossa. Mas Deus não nos abandona. Ele está conosco. Quando haver a luta que não tem nada a ver com a gente, Ele está do nosso lado. E quando é culpa minha, Ele está do nosso lado também. Ele não nos abandona. E Deus queria falar isso para a igreja. E quanto ao nosso passado, irmãos, a gente precisa se resolver. Não dá para carregar uma linha do passado. Coisa que eu fiz muito antigamente, estou carregando até hoje. Ou situações, não é nem pecado, que aconteceram na minha vida e me incomoda até hoje. Eu preciso de me resolver para caminhar para o alvo que é Cristo. Então eu vou tentar falar dessas coisas em cima de Jacó. Mas vou orar ao Senhor para Ele dar graça. Amém, Pai. Nós sabemos que a palavra ela vem do Senhor e que nós somos um vaso, Deus. E nós temos que ter espaço vazio para o Senhor nos encher e nos transbordar, Deus. Não há nada que tenha sido dado ao homem que não tenha vindo do Senhor. E nós sabemos que isso é verdade, Pai. E nós cremos nisso e nós queremos ser edificados pela palavra do Senhor, carregar desse retiro uma semente que frutifique na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, antes de entrar propriamente ali nesse estudo na vida de Jacó, eu queria fazer só uma introdução, um preâmbulo aqui para os irmãos a respeito de Jacó, tá? Não vai ser de outro assunto. E a gente vai começar em Gênesis 25, a partir do versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Então ele fez um juramento vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Os irmãos sabem o que é esse direito de filho mais velho? O que isso representa? O que é isso na Bíblia mesmo? Está escrito lá em Deuteronômio 21:17. Então o filho mais velho, quando eles dividiam a herança, ele recebia 2 porções da herança. Por quê? Porque as irmãs que não se casavam ficavam na tutela do filho mais velho. Ele assumiu a posição de pai quando o pai morria. E se os irmãos tivessem dificuldade, era ele que ajudava. Então ele ficava com 2 porções. Por que eu estou falando isso aqui? Que muitas vezes nós vemos esse versículo de Gênesis, a gente mete o pau em Esaú, que vendeu o direito de filho mais velho, e louva Jacó. Jacó queria dinheiro, amados. A gente viu aqui que Abraão foi rico, passou toda a riqueza dele para Isaac. O que Jacó pensou? Se eu ficar com só somos 2 filhos. Vai dividir em o quê? Em 3 no máximo? Se eu ficar com 2, eu estou feito. É isso que ele queria grana. Então, por mais que a gente louva, né, Jacó, mas aqui o coração dele não estava certo. Ele enganou o irmão dele porque ele queria grana. Outra coisa, vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis 25, versículo 27. Os meninos cresceram.
Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Quem que era o bambam dessa história aqui, Esaú ou Jacó? Esaú. Jacó vivia nas tendas. Deve que até lavava vasilha, por isso que Rebeca gostava mais dele. Vida simples, ele era pacato. E por isso que ele estava de olho na herança. Ué, se eu ganhar a herança, eu não preciso esquentar a cabeça. E por que Esaú vendeu o direito dele? Porque ele era bambam. Ele falou, não preciso disso não, eu me resolvo. Ele era um homem forte, ele era bambam. E Jacó era pacato. Por essa época aqui, irmãos, a gente vai ver aqui, Esaú já tinha 2 esposas. E Jacó estava chupando o dedo. Aí já dá para ver o perfil dos dois. E por que Isaac gostava mais de Esaú. Mas a gente vai ver que quem tinha mais discernimento entre Isaac e Rebeca era Rebeca. Rebeca tinha o discernimento mais aguçado. Só que isso acontece às vezes na nossa vida, na caminhada. Os homens têm a gente é mais lento, né? Para pegar as coisas. As mulheres rapidinho já pega. Mas o Luiz compartilhou a respeito de princípio. Princípio é, seja Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Rebeca vai perceber uma coisa aqui na família dela, vai ver. Esaú era complicado. O coração dele não era correto. E Jacó era um homem muito parado. Precisava de resolver a vida dele. Ela ia perceber isso. E Isaac não percebia isso. Aí o que ela vai fazer? Ela vai enganar Isaac. Porque Isaac, na cegueira dele, ele vai querer abençoar qual dos dois? Esaú, o homem carnal, homem bom, homem forte. E não era para abençoar ele, era para abençoar Jacó. Aí o que Rebeca faz? Ela passa a perna no marido. É princípio de Deus? Não, ela errou. O coração dela estava certo? Estava. A gente vai ver que estava muito certo. Que ela estava disposta a inclusive assumir a culpa. Capítulo 27. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Olha aí, que filho. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo. Vá e traga-os para mim. Então aqui, irmãos, a gente já vê o coração de Rebeca estava certo, porque ela falou: Caia sobre mim a maldição. Ela estava disposta a pagar o preço no lugar do filho. E ela pagou, porque ela não reviu o filho dela. Ele vai sair fugido de casa e ela não vai voltar a ver ele. Ela pagou esse preço por enganar o marido. Mas qual que foi a atitude de Jacó? Foi louvável também a atitude dele? Falou: Não, minha mãe. A palavra fala que honrará pai e mãe. Não posso falar mentira. Se ele perceber, ele vai me amaldiçoar. Ele estava com medo de ser amaldiçoado pelo pai. Ele não foi: eu tenho que honrar meu pai, não. Novamente, Jacó não demonstra ter um caráter muito bacana. A gente vai ver depois que ele também tinha um coração legal, a diferença dele para Esaú. Mas aqui ele era um cara bem complicadinho. A gente viu a primeira, quase ele enganou o irmão. Agora ele vai juntar com a mãe, fazer um complô com a mãe para enganar o pai. São as primeiras aparições de Jacó. Se a Bíblia terminasse aqui, na nossa história de fé, Jacó ia ser herói ou vilão? Vilão. Jacó ia ser vilão. Ia ser a gente usar de exemplo o filho que desonrava o pai e enganava o irmão. Essa seria a história de Jacó. Só que ela não vai terminar aqui. Assim como a nossa história começa mal, mas não termina mal. Então agora vamos para o final do capítulo 27.
Não vou ler o texto todo, irmãos, para ganhar tempo, mas os irmãos conhecem a história. Eles vão enganar Isaac. Isaac vai abençoar Jacó no lugar de Esaú. Quando Esaú chegar, ele vai descobrir isso. Ele vai ficar muito irado com o irmão dele, que ele vai falar assim: já me roubou o direito de primogenitura. Agora ele está roubando a bênção. Porque a essa altura aqui do campeonato, Esaú já tinha percebido que ele, apesar dele ser bambam, ele ia precisar daquele direito de primogenitura. Ele já estava mais maduro, ele falou: ih, aquela atitude que eu tive quando eu era jovem, lá que eu achava que eu era o bambambam, não foi uma boa ideia não. Então ele vai resolver matar o irmão dele, por vingança. Aí eles vão contar essa história para Rebeca. Aí ela vai... Vamos ler a partir do 42, 27 e 42. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como essas, perderei a razão de viver. Então aqui a gente vai discernir o coração de Rebeca. Ela está mandando o filho dela cascar fora, mas ela está preocupada com uma coisa, com o casamento dele. Aí qual é a história de Rebeca, irmãos, que a gente estudou aqui no retiro? Que o servo foi lá buscar ela lá longe, para trazer ela para o marido, para casar na descendência. Essa era a história da família de Isaac. E Esaú já tinha arrumado 2 mulheres hititas. Não entendeu nada. Esaú não entendeu. Rebeca estava preocupada. Ela teve o discernimento dessa vez. Vou mandar Jacó para a casa do meu irmão, para ele casar lá. Vamos lá. O texto continua, né, no capítulo 28. Agora a Rebeca vai acertar dessa vez. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Dessa vez ela foi lá e falou com quem? Com o marido. Foi lá, procurou Isaac e falou: nosso filho está aqui, vai acabar casando com uma mulher dessas daqui. Manda ele embora. Manda ele lá para casa do meu irmão. Aí Isaac chamou e mandou: vai. Quero chamar a atenção agora para esse vai aqui, irmãos. Então, no versículo 2 ele fala assim: vá a Padã-Arã. Agora que a gente vai começar a entrar na história de Jacó mesmo. Irmãos, Deus tem um vai para a gente sempre. Vinde a mim. Vai, não peques mais. Ide por toda a terra. Deus sempre nos chama para sair. Para a gente não ficar parado. Vai para algum lugar. Para onde? Para Padã-Arã. Padã-Arã é fumo. Mas é o lugar que Deus quer que a gente vá. Vá para Padã-Arã. A igreja sempre está indo para algum lugar. Irmãos, no momento que eu parar na minha vida de fé e não souber o que eu estou fazendo para o Senhor, o que eu quero para Cristo, eu estou igual a Esaú. Eu não estou entendendo muito bem. Deus quer que eu vá. Se a gente não estiver indo para um lugar, irmãos, a gente desanima. A gente precisa ver o nosso alvo, ter clareza do que a gente quer. Então Isaac vai chamar Jacó e falou assim: vai. Aí uma palavra para os homens solteiros: vai, filho, resolve sua vida. Precisa de alguém ficar falando para você sentar na frente na reunião? Precisa de alguém falar que você tem que ser um bom aluno? Precisa. Um bom filho? Precisa. Trabalhador? Precisa de alguém falar? Resolve sua vida, vai para Padã-Arã. Aí olha que detalhe interessante, que só mais à frente Jacó vai revelar esse fato aqui. Abraão, quando ele saiu de Ur, ele saiu com uma galera. Uma galera. Sabe com quantos homens Jacó foi para Padã-Arã? Eu e meu cajado. Ele foi sozinho para Padã-Arã. Agora só de curiosidade para os irmãos aqui. Parece que foi uma decisão simples de Isaac e Rebeca mandar ele para Padã-Arã. Não foi. Aí essa é uma palavra, essa eu falo mais tranquilo, que é mais para os pais. Não é simples colocar o filho para vai. Não é simples, né? Irmãos, eles moravam em Berseba. Eles tinham que parar lá em Harã, sudeste da Turquia. Eles moravam em Berseba. Israel tinha que parar em Harã, sudeste da Turquia.
A distância eram 920 quilômetros. Se ele andar sem parar, no passo do Google Maps, a tecnologia está aí para isso, né, irmãos? Coloquei lá, Berseba, ir para onde? Para Harã, calcular a distância. Andando sem parar, ele gastaria 188 horas. Andando sem parar. Se tirar 8 horas por dia para dormir, ele gastaria 12 dias de caminhada. Não existe isso, tá, irmãos? Andando sem parar. Nem para almoçar, nem para tirar água do joelho. Não existe isso. Então foi bastante tempo andando sozinho no meio do deserto. Nessa época tinha fera, podia um bicho matar ele. Não era uma decisão fácil que o Isaac... Não sei o que deu na cabeça deles, falar a verdade com os irmãos. Era muito perigoso essa jornada. E ele foi sozinho. Isso aí é só de curiosidade. Outra curiosidade, irmãos. Então de Harã até Berseba é a distância de Cristiana a Curitiba. Dá 2 km de diferença só. Então era sair de Cristiana a pé e varar lá em Curitiba. Só que hoje em dia você ainda vai para a beira do asfalto, é mais tranquilo. Naquela época era no deserto mesmo. Isso é só curiosidade. Outra curiosidade é que Padã Arã fica na Mesopotâmia, que significa terra entre rios, porque fica entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios são muito importantes, eles aparecem lá no início da criação. E é dessa região que vão vir lembra as bestas de Daniel? Os medos, os persas, essa galera sai tudo dali, os babilônios. Em aramaico, Mesopotâmia chama-se Al Jazira, os irmãos talvez já ouviram essa palavra, que significa ilha, porque fica entre os 2 rios. Aí é como se ficasse numa ilha. Isso é só curiosidade. Então vamos lá. Gênesis 28, 10 ao 17. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que prometi. Parar aqui e depois continuo. Irmãos, Jacó teve visão de quê aqui? Uma escada que une a terra aos céus. Quem que une a terra aos céus? Cristo é a igreja. Onde tiver o que vocês unirem na terra, será ligado nos céus. Quem é a pedra angular? Cristo. Jacó teve uma visão de Cristo da igreja, nessa deitada que ele deu aqui no meio do caminho. E Deus fez uma aliança com ele, igual ele fez uma aliança com Abraão. Como que ele estava? Dormindo. Jacó estava dormindo, Deus foi lá e fez uma aliança com ele. Jacó participou aqui? Não. Deus foi lá, assinou o contrato, mas aí tem uma diferença legal entre Jacó e Abraão. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Terrível este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Jacó acordou no outro dia e colocou umas cláusulas no contrato. Deus já tinha assinado. Ele fala com a audácia desse homem: se você cumprir com tudo que você falou, então você vai ser meu Deus. Caso contrário, não. E ainda ameaçou, falou assim: aí eu vou te dar o dízimo de tudo que me deres. Se você não me der, esquece. Vou te dar dízimo, não. Esse é o nosso coração, igreja. Dízimo, na visão de Jacó. Se tudo que eu sou e tenho foi Deus que me deu, eu vou devolver pelo menos 10%. Se eu acho que eu ganhei, não devolve, não. Devolve nada, não. Se foi na sua força, devolve, não. Sua habilidade, não devolve, não.
Esse era o coração de Jacó. Por isso que, apesar dele ser esse cara malandro, ele tinha um coração correto. Ele entendia bem. Então, assim, só para a gente fixar aqui, Betel foi a primeira experiência de Jacó com Deus. Foi aqui, Betel. Isso vai ser importante, irmãos, talvez não vai dar tempo a gente falar, mas mais à frente, muito mais à frente, Jacó vai ter várias outras experiências com o Senhor, mas vai estar chovendo canivete aberto na vida dele. As coisas não vão estar dando certo. Vai ser assim, a filha dele vai ser violentada. Um dos filhos dele vai ser morto por uma besta, né, na cabeça dele. Os homens da terra estavam querendo matar ele, porque os filhos dele fez uma tramóia lá. O negócio vai estar ruim pro lado de Jacó. Aí Deus vai falar assim, volta a Betel. Aí ele vai para Betel. Aí chama lá de El Betel, que significa Deus de Betel. Por que Deus falou assim, volta para Betel com ele? Quando estava chovendo canivete aberto na cabeça dele. Ele está falando assim, lembra da sua vida antes de mim. Tá ruim agora? Você está passando luta, tribulação? Lembra da sua vida antes de mim. Lembra como foi que eu tirei você do mundo e te trouxe para a luz. Eu sou o mesmo Deus. Eu não resolvi aquela complicação que você era, eu não resolvi. O que você está vivendo agora eu resolvo também. É o mesmo El Betel, o Deus de Betel, o Deus da casa de Deus. Deus não mudou, irmãos. E Deus faz uma obra tão grande na nossa vida quando a gente converte que a gente fica assim, assustado. Aí passam uns 10 aninhos, a gente já acha que Deus não vai fazer. Começa a aparecer tribulação atrás de tribulação, a gente fica desanimado. El Betel, é o mesmo Deus. Então a gente está vendo que Deus não mandou Jacó para Padã Aram. Padã Aram, irmãos, significa campo de Aram. É um campo. Campo é um lugar de trabalho, de ralar. Então Deus mandou Jacó para lá. Lá é o lugar para ele arrumar esposa. Glória a Deus. Fazer família. Glória a Deus. Só tem um problema em Padã Aram. Qual que é? Tinha um Labão lá. É questão, a gente vai ver quem é Labão na nossa vida. Vocês vão ver que é um amor Labão na nossa vida. Então, irmãos, só para lembrar. Lembra quando Abraão mandou Eliezer lá buscar Rebeca? O que ele mandou junto? Um monte de presente, de ouro. Aí Labão já estava lá, lembra dele? Lembra. Encheu o olho dele. Aí, beleza. Não pode levar, Rebeca. Não tem problema. Leva embora. Agora vai chegar lá Jacó carregando o quê? Um cajado. Um pedaço de pau. O que vocês acham que foi a reação de Labão? Mas Labão gostava de dinheiro. E Jacó foi sem nada. Foi sem nada para lá. Por que ele foi sem nada? Porque ele deu um vacilo lá atrás com o pai e com o irmão dele. Aí ele foi sem nada. Culpa dele que ele foi sem nada. Não era para ele ter saído fugido de casa. Era para ele ter sido enviado por Isaac, que era rico. Ele ia chegar lá cheio de camelo de dinheiro. Topava com Labão. Labão, eu trouxe uns presentes aqui para levar uma filha sua. Ele pode levar 2. Era. O coração de Labão era esse. Mas ele foi sem nada. E por causa desse erro dele, ele vai pastar na mão de Labão. Então vamos ver lá a recepção de Labão para Jacó. Gênesis 29, 13 e 14. Então chegou lá Jacó, e Labão foi, abraçou ele. Ô meu sobrinho, e cadê os camelos? E os tesouros? Aí ele falou, não veio com nada. Meu irmão queria me matar, que eu enganei ele. Passei meu pai para trás, não me deu nada também. Aí Labão fala isso com ele, você é osso do meu osso. O que ele está falando? Eu sou igual você, Jacó. Agora você vai experimentar o que é você. Osso do meu, sabe o que significa Labão? Branco. Nem sei se ele era branco mesmo. Mas é porque Deus usou Labão para embranquecer Jacó. Aí, irmãos, o que eu queria frisar aqui para os irmãos entenderem de Labão e Padã Aram. Os dois estão no mesmo lugar. Aí eu queria frisar uma coisa para os irmãos aqui. Isso é muito interessante. São 2 coisas separadas aqui. Uma é Padã Aram, que é um campo de trabalho, onde que Jacó ia buscar a esposa. Outra é Labão. E Labão só torturou Jacó lá por causa do erro de Jacó lá atrás. Irmãos, às vezes Deus nos leva para o deserto, para Padã Aram, porque a gente precisa de amadurecer. Só que o tamanho de Labão que a gente vai achar lá é culpa nossa. Às vezes a gente vai acumulando erro na nossa vida. E Deus, como a gente viu com Abraão, Deus nos perdoa.
Mas Labão não. Labão é a consequência das questões que eu não resolvo na minha vida. Eu vou empurrando. Vamos supor, eu vou levando um mau relacionamento com minha esposa. Não resolvo as coisas com ela. Uma hora aparece Labão. E Labão não é igual a Deus. Labão é implacável. Labão sou eu, irmãos. São as minhas dificuldades. Então, quando eu entro no deserto, eu começo a me atrapalhar lá dentro do deserto. Demora mais tempo para Deus me limpar, porque eu sou muito complicado. Eu fico penando lá dentro no deserto. Eu trabalho 7 anos, depois eu tenho que trabalhar mais 7. Depois eu tenho que trabalhar mais 6. Por causa que eu não me resolvo. Deus está doido de me tirar de Padã Arã. Ele falou, no início da caminhada, eu vou te levar e vou te tirar. Deus quer nos tirar de certas tribulações, mas a gente não salta o osso. A gente não se resolve. Então, conforme eu falei, tem situações na nossa vida, tem desertos na nossa vida, irmãos, que a gente fica mais tempo do que a gente precisa. Era para sair e a gente não sai, a gente garra. Esse é um Labão. Vamos continuar com Labão. Osso do meu osso. Agora é 30, 35 ou 36. Gênesis 30, 35 ou 36. Só contar a história para a gente não ter que ler tudo, irmãos. Jacó chega lá, vê Raquel, apaixona com ela e fala para Labão, eu quero sua filha, né? Aí Labão não tinha camelo, não tinha nada, então você trabalha 7 anos. Trabalhou 7 anos. Ele deu quem para Jacó? Lia, passou a perna nele. Aí Jacó, mas não era Raquel o trato? Aí tá, pode ficar com Raquel também. Aí que bênção, mais 7 anos. Trabalhou mais 7, 14. No final dos 14 anos, aí Jacó fala com ele, não, eu tô querendo ir embora e tal. Ele falou, não, você ficou tanto tempo trabalhando para mim aqui, não vai trabalhar de graça, né? Qual que é o seu salário? Então, Aí Jacó combinou com ele, você fica com os bichos brancos e eu fico com os malhados listrados, que é mais raro de nascer. O que Labão fez? Pegou tudo, que era listrado, malhado, e levou para longe. Passou a perna nele de novo. Aqui, irmão, se trocar o nome de Labão para Jacó, dá na mesma, tá percebendo? A esperteza, né? É igualzinho mesmo, igual ele falou, osso do meu osso. Vamos mais uma. Gênesis 31, 41. 10 vezes Labão mudou o salário dele em 6 anos. E o bicho não cria todo mês, não. Os irmãos tendo. Então, não, agora você fica os brancos. Aí os brancos começaram a prosperar, Labão, não, agora você fica os listrados. Aí os listrados agora 10 vezes passou a perna dele. Aí tem um outro texto aqui, eu não anotei. Quando ele faz esse trato com Labão, sabe o que Jacó fala com ele? Os brancos é seu, os listrados é meu. E a minha honestidade dará testemunho no futuro. Jacó, que era aquele cara enganador, ele falou, a minha honestidade, Deus já tinha tratado o coração desse homem, nesse ponto. No final dos 14 anos, Jacó já era outro homem. Aí os irmãos falam, mas não ficou mais 6? Ficou mais 6. Então, às vezes, irmãos, o que é? A gente já se resolveu no meio da luta. A gente quer sair da tribulação, consertou, e a gente permanece na tribulação. A gente fala, Deus, não acaba. Não vai acabar, não. Tá bom, já branqueou, já tô branquinho, passou aqui, vanish. Mas a luta continua ainda. Aí a gente fica assim, Deus, não vai acabar isso mais, não. Esse Labão na minha vida não vai acabar mais, não. Então aqui, irmãos, a gente viu quem foi Labão na vida de Jacó. Labão era Jacó na vida de Jacó. Era a encrenca que eu arrumo em mim, eu vou colher ela. Eu sou assim, né? A gente fala, eu sou assim. Então tá, você vai ver. Onde é que vai dar isso aí na sua teia? Então, irmãos, quando Deus quer nos branquear, é luta mesmo. Não tem escapatória. E a gente tem que lutar para ser branqueado. A gente tem que querer se resolver. Porque se a gente não se resolver, a gente pasta. E Deus não quer isso na nossa vida. Mas se eu gosto da minha complicação, eu vou. Vai aparecer Labão, uma hora ele aparece. Não adianta. Então, Provérbios 17:3 está escrito o seguinte. Provérbios 17:3. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então, o crisol é uma substância usada para branquear a prata. O único jeito de limpar o ouro é você derrete.
Você mete fogo nele e derrete. Mas como que limpa o coração? Só o Senhor. Então, o Senhor prova os corações, Ele limpa os nossos corações, Ele nos embranquece. Então, Deus um dia me falou isso, falou assim, fique esperto, que se você ficar acumulando complicação no seu coração, eu vou ter que limpar. Aí eu falei, opa, não quero Labão na minha vida. Irmão, se a gente não se complicar, a gente vai ter menos Labão na nossa vida. Resolve o coração, resolve a sua mente no Senhor. Se eu ficar duro, Labão vem. Vamos lá, continuar aqui. Então, assim, irmãos, Padã Aram é ruim, mas é de Deus. É benção, foi lá que ele constituiu a família dele. Mas Labão não é glória, não. Labão é ruim. Labão é ruim. Quem passa na mão de Labão sabe. Então vamos Gênesis 31:3. Isso aqui é glória, irmãos. Aqui é aleluia. Chegou o momento, igual eu falei, aí você está agarrado lá na mão de Labão. Está agarrado, não sai. Chegou o momento que Deus vai falar. Sai. Deus vai te dar a palavra. Sai. Esse momento você vai sair da mão de Labão. Você já lutou com suas forças para se resolver. E você não conseguiu. Porque às vezes tem isso. A gente vê o erro, a gente vê a complicação, a gente peleja para resolver. E não resolve. Aí Deus vai falar assim, sai. Você está na luta, dificuldade. E, nossa, misericórdia, irmãos. Vai ter uma hora que Deus vai falar, sai. Mas primeiro eu tenho que querer sair. Né? A gente já viu que Jacó quis sair. Ele queria sair, Labão não deixou. Aí ele ficou pelejando com Labão. Aí Deus vai falar assim, sai. Irmãos, os irmãos têm experiência, né? Mas eu já tive um momento na minha vida. Estava passando luta e não acabava a luta. Aí um dia eu estava orando e Deus falou comigo assim, acabou. E acabou. Acabou. Deus vai chamar os irmãos para fora. Vai falar assim, sai. Sai dessa luta aí. Mas para isso, irmãos, a gente tem que endireitar o nosso caminho. É para lá que eu quero ir. Resolver o nosso coração. E ir, pelejar. Os 6 anos, os últimos 6 anos. Os 14 primeiros é só consequência. Não tinha jeito, ia passar mesmo. Os últimos 6 é o momento de endireitar. Os últimos 6 é a minha honestidade. Né? É o meu coração correto, querendo sair da situação. Conforme o Marinaldo falou, é um número de homem. O homem não se resolve. Não adianta sair daqui e falar, agora eu resolvo minha vida. É só o Senhor, mas Deus vai falar uma hora, sai. Provérbios 4:18 está escrito o seguinte: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Então é isso. No momento que eu decido, eu quero consertar, quero endireitar o meu coração. Está tudo meio escuro ainda. Pareceu só uma luzinha lá. Aí vai clareando, clareando, clareando. Esse é o caminho do justo. Daniel 12:10 foi o que o Luiz falou com a gente. Os sábios entenderão. Então você está na luta, passando aquele embranqueamento ali, purificado, embranquecido. Você entende, isso é do Senhor. O sábio vai entender. O incrédulo não. Ele está na mesma situação que você e ainda te critica. Então, irmãos, Labão é o cara que não quer que você saia de Padã Aram. Padã Aram é o deserto, tratamento. Labão não quer que você saia de lá, quer que você fique lá. Labão não quer que você corrija seu coração. Ele é o reflexo da sua complicação. Né? Então é Gênesis 30, 25 ao 27. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais eu servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei por você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Então Labão não queria que ele fosse embora. Labão te segura em Padã Aram. Gênesis 31, 21. Aí, irmãos, esse é o momento que Deus interfere. Porque Labão ia buscar Jacó de novo.
Deus não permitiu. Quando Deus te fala sai, Ele entra para resolver. Irmãos, isso é forte porque quem arrumou essa encrenca para a vida dele foi Jacó. E quem que resolveu a encrenca? Deus. Então, às vezes, nosso coração nos condena, irmãos, que a gente fala assim, eu estou passando luta e eu sei que a culpa é minha. Fui eu que trouxe para minha vida. Endireite seu coração que Deus entra na fita para te tirar. Ele está conosco. Não importa se a tribulação veio de fora, veio da minha família, veio, ou se fui eu que inventei aquilo para minha vida. Deus quer me tirar de lá. Agora, aí, só contar a história, que os irmãos já sabem. Então, Labão vai encontrar com Jacó, eles vão fazer uma aliança e vão seguir caminho. Né? Labão não vai impedir Jacó. Tem outros detalhes na história daí para a gente compartilhar, mas vamos seguir, porque senão a gente não termina. Então, agora em Gênesis 30, 25, 27, não, a gente já leu, irmãos. Só comentário. Então, Jacó já havia se definido, ele já tinha falado antes que ele queria ir embora. Labão foi implacável. Labão não amaciou para ele. Falou, fica mais. Então vamos ler Romanos 7, 12. Vamos lá, 7, 12 adiante. Ó. De fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, escravo de Labão. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, irmãos, essa é a nossa realidade. Por mais que a gente queira se resolver, tem hora que a gente não consegue, não. Tem hora não, é sempre. O que eu quero fazer isso, não faço. Mas o que Deus olha é o meu coração. Eu quero me resolver, de verdade. Porque às vezes a gente quer mais ou menos, assim. Tem um pecado ali, aí você fala, não quero pecar, não. Aí pecou, pequei, irmãos, né? Mais ou menos assim, não faz questão. Tá? Não é bom, mas também não é ruim. Deus sabe disso. Não adianta. Eu me engano. Porque às vezes a gente se engana. A gente sabe que a gente quer fazer o errado. Aí a gente fica fingindo que está tentando e cai. Ô, misericórdia. Deus sabe. Aí ele vai me levar para Labão. Para me resolver de verdade. Que eu vou engarrar lá em Labão. Enquanto eu não resolver de verdade, eu não saio. Agora vamos para o Gênesis 32. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas. 31, 55. Gênesis 31. Eu falei outro endereço para os irmãos? Ah, tá. Faz parte. Só o 55. Só para confirmar aquela parte que eu falei de que Labão foi embora. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas, os abençoou e depois voltou para a sua terra. Agora vamos para o 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Irmãos, eu só conheço um cara na Bíblia que teve essa audácia de Deus falar com ele assim, você ganhou de mim, que é Jacó. Só Jacó. Ele lutou com homens e com Deus e prevaleceu, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Nós vamos ver. Lutar com homens, é disso que a gente está falando, de lutar contra nós mesmos, contra a nossa natureza carnal. Mas e lutar com Deus? Quem que lutou com Deus? Irmão, Jaboque é um rio, assim, não é muito caudaloso, está em Israel.
que dá para ter uns trechos dele que dá para atravessar a pé, tá? É o principal afluente do Rio Jordão, Jaboque. Vamos ler Isaías 44. Isaías 44, 1 adiante. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Que Deus está falando com nós é o seguinte: Ele nos ama como Jacó. Nós somos complicadinhos. Mas ele vai falar assim: mas vai ter alguns que vão tomar o nome de Israel. Eles vão escrever na mão. Deus vai sempre nos amar como Jacó, irmãos. Sempre. A gente pode ser complicado toda a vida. Deus vai nos amar. Mas ele fala assim: vai ter alguns que vão ser Israel, vão ter uma experiência com Deus forte, intensa. Esses aí, eles não vão largar enquanto Deus não os abençoar. Então Deus também nos chama para isso. Tem mais. Eu não quero só te tirar da tribulação, não. Tem mais, tem bênção para você. Eu quero te encher. Seja Israel, seja o amado Jesurum, que é um apelido de Israel. Mas se você não for, se você for Jacó, filhinhos, né? Não tem problema, Deus continua nos amando como Jacó. Mas Ele sempre quer que a gente venha a ser Israel, sempre. Ele nos ama como Jacó, mas é intimidade. Ele quer intimidade, Ele vai nos chamar para intimidade. Então, irmãos, só para a gente lembrar uma coisa que os irmãos a gente viu em Abraão, o nível que Deus andava com Abraão, Deus vai e pede, oferece seu filho para mim. O que Deus faz? Ele oferece o dele. Ele andou de mesmo nível com Abraão. Se eu oferecer o seu, eu ofereço o meu. Deus nos relaciona com a gente nesse nível. Abraão mudou a história do mundo oferecendo Isaac. Olha o tamanho da obra de Abraão. É enorme. Deus se relaciona conosco no mesmo nível. Ele quer se relacionar conosco no mesmo nível. De forma que Ele me influencia e eu influencio Ele. Irmãos, é algo muito grande. Paulo fala assim: e agora eu me alegro nas minhas aflições, pois eu completo em meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Ele está falando assim: eu estou participando do sacrifício lá no madeiro, com a minha vida. Deus está nos chamando para isso. Ele quer que eu seja participante do que Cristo começou. O sacrifício da cruz não terminou. Ele continua através das nossas vidas. Ele se relaciona de igual para igual. Então, às vezes, a gente vê a vida desses homens do passado e vê lá os discípulos na época de Jesus e fala assim: eu queria estar nessa época. Né? Nós estamos nessa época. Nós estamos participando da mesma obra. Nós nos relacionamos com Deus da mesma forma. Mas eu vou falar agora do homem que vence o homem. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o homem que vence o homem. Então, irmãos, o que Jesus falou para a gente? Tenha ânimo. Irmãos, está na tribulação, está naquela luta. Tenha ânimo. Jesus falou assim: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Deus vai te chamar para fora. Não desanima. O problema é que muitas vezes a gente desanima. A nossa primeira reação, no meio da luta, da tribulação, a gente desanima, perde a esperança. Esse é o homem que vence o homem. É o homem que tem bom ânimo. Jacó trabalhou 20 anos. Ele não perdeu o ânimo. Ele estava velho já quando saiu de lá. 20 anos pelejando com Labão. Não perdeu o ânimo. Então, vamos lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Então, irmãos, somos perseguidos. As lutas vêm, mas não é brincadeira, não. Mas o Senhor não nos abandona. E a luta vem, a culpa é minha. E o Senhor não me abandona. E eu vou lá e faço tudo errado de novo. E o Senhor não me abandona. Mas esse texto aqui ele é muito forte. Abatidos, mas não... Às vezes a gente fica abatido, irmãos. A gente não dá conta. A tribulação é forte demais para a gente. Mas a gente não foi destruído. Nós permanecemos no Senhor. Nós temos que ter bom ânimo. Firmes na rocha. Ele permanece fiel. Irmãos,
Isso é muito forte no nosso coração. Que às vezes a gente vai continuar aqui. Às vezes a gente faz igual o Jó, a gente vai ler. Jó, quando Satanás sapecou ele sentou em cima das cinzas, pegou um caco de telha e ficou esfregando as feridas. O que as cinzas eram? A cinza é a memória do que acabou, do que ficou no passado. Tribulação, de coisas ruins que nos acontecem, coisas que nós perdemos. Queimou. A ferida está na nossa carne, porque a gente não resolve aquele problema. Aí o que ele fez? Ele sentou em cima da cinza e ficou lá. A gente fica remoendo o passado. Ai. Fazendo cena. Nossa, misericórdia na minha vida. Ai, se eu não tivesse feito isso. Ai, será que eu errei? Irmão, se a gente fizer isso, não falta cinza para sentar e nem ferida para limpar. É ou não é? Vira e mexe, a gente faz um 30 errado. Ai, minha vida é muito difícil. Ai. Eu sou muito complicado. Eu não consigo resolver essas coisas. Eu não mereço isso. Ai. Aí peca, fica até com vergonha de orar. Eu não vou orar, não. Mas não fecha, não deixa a ferida fechar. Então Jesus está nos chamando para ter bom ânimo. Ele não está nos chamando para ser perfeito, ele está nos chamando para ter bom ânimo. Não desiste. Então, irmãos, assim, lembra desses três, Abraão e Isaac. Esses homens passaram luta e fizeram muito trem errado. Mas eles tinham o coração correto. E Deus abençoou eles ricamente por causa desse coração correto. Esses tinham bom ânimo. Agora, o homem que vence a Deus. Eu vou citar os versículos, a gente não vai ler. Que tem alguns que vencem a Deus. Em Êxodo 32, do 9 ao 15, Moisés faz Deus se arrepender. Deus queria acabar com o povo. 9 a 15. Moisés vai lá e bate um papo com Deus e Deus se arrepende. Moisés, ali ele é a figura de Cristo, né? Ele se fez pecado pelo povo, né? Você me corta aí do livro, Deus. Josué 2, do 8 ao 14, Raabe também não é brincadeira, não. Deus mandou destrói todo mundo, acaba com geral lá em Jericó. A mulher entra na fita, guarda os espiões, confessa, fala, eu sei que o Deus de vocês é o Deus de cima no céu e embaixo na terra. Na hora que ela falou isso, Deus já estava lá. Acabou, desmaiou Deus lá no céu. Salvou ela e a família dela. Irmão, não tinha promessa, não tinha nada para ela. Essa mulher entrou na fita. Entendeu? Outra que também, essa é chique. A mulher cananeia. Mateus 15, do 21 ao 28. Ela era cananeia, irmãos. Cananeus, que Deus mandou matar todo mundo. Povo que vivia em briga com o povo judeu. Ela tá, filha dela tá endemoniada em casa, ela vai pedir Jesus. Salva, liberta minha. O que Jesus fala com ela? Então, eu vou jogar o pão dos cães, do povo de Deus, dos filhos, pros cachorros. Aí a mulher tomou o coice, recuperou, mas as migalhas. Não desistiu, agarrou, fez igual Jacó, agarrou no calcanhar de Jesus e não largou. Deus abençoou a família dela, irmãos. Essas são pessoas que vencem a Deus. Os irmãos estão vendo a característica delas? Elas não desistem de Deus. Eu quero Deus, eu quero ser abençoado, Jesus. Eu não vou desistir. Aí as coisas dão errado e eles não desistem. Esses são os homens que vencem a Deus, né? Então, me parece que eu escrevi aqui João 6,37. Amém, igreja? Olha o que ele está falando. A gente não toma coice, não. Ele falou assim, tudo aquilo que o Pai me dá vem a mim, e esse de maneira nenhuma o jogarei fora. Aí eu peco e fico com vergonha de orar. De maneira nenhuma. Aí eu arrumo um tumulto na minha vida. Aí eu volto para Jesus, o que ele faz? Ele está ali o tempo todo, ele não jogou fora. Temos que ser cara de pau com Deus. Temos que meio que surpreender Deus, vamos dizer assim. É ousadia. Deus faz o contrato e a gente põe uma cláusula lá no final. Igual Jacó. Deus quer se relacionar com nós no íntimo, irmãos. Deus não quer um relacionamento distante. Ele quer se relacionar mesmo, de bater papo. Assim,
né? Não vai falar de futebol, política, não é essas coisas. Mas ele quer se relacionar com o nosso coração. Então, mais ou menos assim, quando Deus olha para uma cidade, ele tem um parâmetro para aquela cidade, que são os filhos dele lá. Se nós não exercermos essa função, o que resta naquela cidade? Nada. Nós mudamos o mundo, igreja. Nós mudamos o mundo. Eu estava conversando com a Dora, que Deus levantou ela para orar para uma nação. Aí você fala, a Dora vai orar para uma nação? Nós, na terra, ligamos a escada. Ligamos a terra aos céus, irmãos. Deus tem um representante dele aqui embaixo, somos nós. Deus nos vê dessa forma. Ele não vê o pecado, a confusão, a complicação, as lutas. Ele vê a igreja amada, que ele não abandona. Aí eu erro, ele não me abandona. De novo. Podemos ter essa ousadia para chegar diante de Deus. Então, irmãos, o que a gente viu aqui até agora é: eu preciso resolver minha vida daqui para frente. Não vou ficar me entalando, me complicando. Eu vou para o alvo que é Cristo. Eu estou na luta, eu estou com Labão. E eu vou corrigir meu coração. E sei que Deus vai me chamar para fora da luta, da tribulação. E Deus vai querer se relacionar comigo. Agora a gente vai entrar aqui do passado. A gente vai ver a culpa do pecado. A consequência que tem na nossa vida, a culpa do pecado. Situações que a gente não resolveu lá atrás e fica guardando no nosso coração. E Satanás fica martelando aquilo na nossa cabeça. E nós ficamos embaraçados com isso. Gênesis 37, 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então os irmãos lembram da história. Vou contar rapidamente. Jacó vem voltando de Padã Arã. Aí ele vai chegar na terra. Ele vai encontrar com o irmão dele. Então aquele momento que ele está ali no Jaboque, que ele briga com o anjo, fazendo um paralelo, é Jesus no Getsêmani. Porque na cabeça de Jacó, Esaú ia vir para matar ele. Ele estava ansioso ali. Não foi uma coisa simples. E Esaú era bambam, era um homem de guerra. E Jacó fazia lentilha. Então, e ele ficou manco, né? Então Jacó estava uma situação bem complicada. Então como que ele faz? Ele ajeita a família dele para encontrar Esaú. Como que ele distribui? Ele põe primeiro os filhos das servas na frente, depois os filhos de Lia e por último põe José. Foi uma atitude legal? Imagina você se fosse os filhos da serva. Lá de trás o pai quer salvar, nós aqui para morrer. Não foi correta a atitude dele. Foi errado. Depois as mulheres, tá vendo? Lia já deve estar se matando de raiva. Ali ele começou a fazer uma divisão familiar. E essa divisão vai custar caro, porque os irmãos começam a pegar ódio mortal de José. Olha a situação. Não foi uma coisa brincadeira. Simples, não. Me pôs aqui na frente. Aí, para piorar a situação de José, parecia que não era muito sensato, nada, né? Deus dava os sonhos para ele, ele ia lá contar para os irmãos dele. Deus me falou que eu vou ser chefe. Tagaré gostava de se exibir, né? Que ele era o filho da preferida, ele sabia que ele era o filho da preferida. Então os irmãos dele juntaram nele, certa vez, pegaram. Irmãos, tenta imaginar a cena. Ele fica contando que esse sonho lá, os irmãos dele já estavam invocados com ele. Tenta imaginar a cena. Junta os 10 irmãos em cima dele. Agarra ele à força. Ele não falou assim, não, tudo bem, pode me pôr nesse buraco, não. Agarra ele à força, amarra e joga ele dentro de um buraco. Isso foi o que eles fizeram. E falando, vamos matar ele. Ele sabia, estava lá no fundo do buraco, falando, meus irmãos querem me matar. Eles estavam pensando, como que eles vão fazer? Vocês vão jogar pedra aqui em cima de mim, o que eles vão arrumar? Não foi uma situação simples, não. Foi uma situação horrível. Com certeza ele pediu, implorou eles para não fazer isso. Com certeza. E eles não ouviram ele. Rubem estava meio cismado de fazer isso. Falou, isso não vai dar certo. Aí ele saiu. Deixou os outros. Aí Judá fala assim, é nosso irmão, né? Não vamos matar ele, não. Vamos vender ele.
Quer dizer, a consciência de Judá começou a pesar ali. Falou, não, a gente vai matar o nosso irmão. Começou a pesar. Mas aí, em vez dele juntar os irmãos e falar assim, não, gente, que isso? Vocês estão perdendo a cabeça aqui. Vamos matar o meninão. Já, pronto, deu um susto nele, tira ele dentro do buraco. Ele não teve essa bala. Ele não teve essa coragem. Ele falou assim, não, vamos vender esse menino então. Aí passou os midianitas, eles venderam José para eles. José foi para o Egito. Sumiu. Aí eles voltam. Olha que beleza. Chega pro pai, pra mãe do menino e fala, ó, foi comido por um animal. Pensa, com a capa lá toda suja de sangue. Pensa o trauma familiar que foi aquilo ali. Só imagina assim, chegar a capa suja de sangue. O que passou na mente dos pais dele, da mãe do pai dele. Jacó ficou arrasado, irmãos. Ele ficou arrasado com aquela situação. E os outros filhos dele tá ali tudo de... Fizeram aquele complôzinho, bico fechado, ninguém falava. Então tinha um pecado escondido ali, tinha uma situação complicada escondida ali. A gente leu então aqui, ó, a gente leu Gênesis 37, 36, que é o último versículo. Agora a gente só vai virar o capítulo e ler o versículo 1 do Gênesis 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. O que aconteceu com Judá aqui? Ele não falou que deixou os pais dele. Ele deixou seus irmãos. Mas ele não continuou morando mais com os pais. E eles viviam, irmãos, eles sempre viveram em família, todos juntos. Chegou essa época que Judá, a consciência dele pesou, irmãos. Não estava dando conta do peso. De ficar segurando aquela mentira. Ele não estava dando conta. Ele falou, eu vou sumir daqui. Vou vazar. Não quero nem saber desse pessoal mais. Esquecer, vou virar essa página na minha vida. Dá certo fazer isso? Dá certo não resolver a questão? Fugir? Ah, vou esquecer esse negócio, não vou lembrar mais. Não mexo nisso mais. Não vou resolver. Dá certo? Vamos ver o que vai acontecer com o Judá aqui. A bênção que vai ser a vida dele. Ó, versículo 2. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho, chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Deus matou os 2 primeiros filhos de Judá, porque eles tinham uma conduta perversa. Olha como é que desandou a vida dele. Estragou a família dele. Ele não conseguia instituir família, Judá. Os filhos dele, ele não gerava filhos para a vida, ele gerava filhos para a morte. É os frutos, né? Os nossos frutos. Aquela atitude, aquela decisão dele não gerou frutos para a vida. Então, às vezes a gente está ali com uma situação que a gente não resolve, a gente começa a fazer o quê? Se afastar. Eu não aguento o peso. Não dá. A gente se afasta e vai para outro local. Pior. Irmãos, quando tem uma situação na nossa vida, pode ser pecado, não necessariamente pecado, uma insatisfação, uma situação, a gente precisa de resolver, porque quando a gente não resolve, aquilo vira parte de nós, e aquilo não produz fruto para a vida. Aquilo vira um peso constante no nosso coração. Aí, eu não vou continuar lendo a história de Judá aqui, mas Tamar vai consertar o prumo dele. E ele vai voltar para a casa do pai dele. Porque quando eles se encontram com José lá no Egito, Judá está junto. E ele é o que toma frente. Ele está junto. Mas ele, assim, né, não está 100% não, né? Mas começou a melhorar. Agora a gente vai ler Salmo 32. Os irmãos conhecem. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia.
Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e perdoaste a culpa do meu pecado. Então, irmãos, ele falou assim, como é feliz. Estou livre do peso do pecado, estou livre daquela situação que me perturbava, aquele trauma, expus aquele negócio, estou livre, como é feliz. Ele falou assim, enquanto ele escondeu, o corpo dele definhava. Era um peso muito grande para ele carregar. Isso é uma questão relacionada à psicologia, eu não sei se os irmãos sabem, mas tristeza ela faz mal para a saúde. Aquela questão de hormônios, etc. Né? Então, assim, o corpo sente. O nosso corpo sente. Mas a gente não está preocupado com o corpo aqui, né? Vamos em Colossenses 3:15. Deus nos chamou para viver em paz. Em paz, irmãos. Nós temos que estar em paz, caminhar em paz, sem embaraço, sem culpa, sem peso. Larga a malinha para trás, né? Vamos nos resolver. Não ficar lá cutucando a ferida, sentado em cima das cinzas. Não. Caminhar em paz. Deus nos chama para viver em paz. A paz entre os irmãos. Não a divisão. Né? Você teve uma situação lá com desentendimento, conserta. Então, 1 João 5-7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, duas características da luz. A luz é o local que você enxerga. Isso que é caminhar na luz. Eu estou vendo para onde eu estou indo. Outra característica. A luz é o local onde as pessoas me enxergam. Tá claro. Fala de uma vida aberta. Não é uma vida oculta. Então é isso que está falando aqui. Por isso que ele falou, se andar na luz, você vai ter comunhão com o outro. É isso que ele está falando, tem uma vida aberta. Né? E duas características das trevas é exatamente o contrário. Eu não sei para onde eu estou indo e ninguém está me vendo. Essas são as trevas. Por isso que Deus chama reino das trevas. Não é porque Deus não gosta de preto. Não tem nada a ver. Nas trevas eu não consigo ver para onde eu estou indo. Então Deus nos chamou para andar na luz. Continuamos lá em 1 João. Agora a gente lê o capítulo 3, do 21 ao 24. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Amados, olha como que é simples. Aí que ele fala assim, se o meu coração não me condenar, eu tenho liberdade diante de Deus para fazer igual Jacó, colocar cláusula no contrato. Porque eu obedeço o mandamento. Aí você, mas obedecer o mandamento complicou. Mas ele fala assim, o mandamento é este, crer no Senhor Jesus e ter comunhão uns com os outros. É fácil, não é difícil. Então, mais uma vez, Deus nos chama para andar em paz. Irmão. É simples, crer no Senhor Jesus e ter comunhão uns com os outros. Pronto, aí o meu coração não me condena mais. Aí eu tenho liberdade para chegar diante de Deus. Irmãos, a gente vem de uma cultura católica que a gente acha que confessar, você senta ali e faz uma lista dos pecados. Comunhão com os outros. Eu não oculto dos irmãos a minha vida mais. Isso é a comunhão. Isso é andar na luz. Não é chegar lá e soltar uma lista de pecados. Não é isso. Então, se tem algo que ainda divide o meu coração, resolve. Não fique igual Judá, não. Põe aquele negócio na luz, vai lá, resolve aquela situação. Não deixa o passado ficar te segurando, não. Vamos andar na luz, né? Vamos ter comunhão, vamos crer no Senhor.
Então vamos Filipenses 3, 12 ao 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o que Paulo está falando assim, eu ainda estou cometendo um monte de erro, vira e mexe, eu faço um trem errado. Isso não me segura. Eu estou na luz e eu caminho para o alvo que é Cristo. Então a gente viu Jacó lá, irmãos. Ele arrumou uma encrenca para a vida dele. Deus não abandonou ele e ajudou ele a resolver a situação. E na verdade quem resolveu mesmo foi Deus. Foi o próprio Senhor. Então esse é o Deus que se relaciona com nós. A gente arruma luta, a gente arruma tribulação. Ele está conosco. E Ele quer que a gente ande em paz. Que o nosso coração não nos condene para chegar diante dele. Para a gente ter essa liberdade de Peniel. Porque Jacó, quando ele atravessa o Jaboque, ele muda o nome dele e do rio, né? Ele era Jacó e passa a ser Israel. Era Jaboque e passa a se chamar Peniel. Então ver a Deus face a face. E a minha vida foi salva. Deus quer isso de nós. Ele quer nos atravessar o Jaboque. Ele quer nos tirar de Harã e nos atravessar o Jaboque. Caminhar em paz para o alvo que é Cristo. Irmãos, isso é tremendo. Eu queria acrescentar mais uma coisa aqui com os irmãos. Eu não vou ler os textos porque não tem jeito, teria que ler a história de Jacó toda. Mas é interessante que aí Deus tira ele, passa ele pelo Jaboque, Peniel, leva ele para a terra. Aí vocês falam, glória a Deus, aleluia, agora. Aí que começou a ter problema mesmo. Vou só citar alguns aqui, problemas familiares que ele teve. Diná saiu para conhecer os costumes da terra, olha que bonitinho. Foi dar uma voltinha no mundo para ver o que o pessoal faz. O rapaz lá violenta ela. Aí os irmãos dela vão lá e vingam e matam a cidade inteira. É só coisa benção na família de Jacó. Judá se deita com Bila, a serva, mãe dos outros irmãos dele. Rubens faz isso, né? Eu falei Judá? Não. Rubens faz isso. Ele se deita com a mãe dos irmãos dele. É mole. Pensa numa família complicada, a família dele. Para outra coisa ruim. Aí, nessa época também, é que vou colocar assim, José morre. Que para Jacó ele morre. Ele não sabia que José estava vivo. Para Jacó ele morre. Era uma encrenca atrás da outra. Que eu cheguei a comentar com os irmãos. Aí Deus vai chamar ele, que a gente vai ler, que eu falei, para ir voltar a Betel. Então vamos lá. Que é Gênesis 35, versículo 1. Então, quando são esses cenários que eu contei para os irmãos, aí Deus vai e diz: Disse Deus a Jacó: Suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Deus falou isso com ele: lembra da onde eu te tirei. Tá ruim, né? Sua família tá ruim, né? Tá um caos. O pessoal aqui tá querendo te matar. Lembra o que eu fiz na sua vida. Da onde você saiu. E olha o que você é hoje. Então Deus fez isso com ele. Volta lá em Betel. Para você lembrar do que eu fiz. Irmãos, é tremendo o relacionamento de Deus com Jacó. Então assim, o Senhor quer nos lembrar, irmão. Eu já fiz muito mais do que você imagina. Eu já fiz muito na sua vida. Eu te tirei do reino das trevas. Você era muito mais complicado. Às vezes tem irmãos que vêm de famílias assim que é um bagaço. Aí Deus conserta a vida dele. Aí ele vai ter outros problemas mais à frente. Aí Deus vai lembrar: olha de onde que eu te tirei. E te resolvi. E a gente arruma o problema, né? E Deus vai nos resolver, irmãos. A gente tem que se apegar a isso. Deus vai resolver. Às vezes eu nem vou ver. Mas Deus vai resolver. Né? E Deus faz isso aqui com ele. Ele vai para Betel. Aleluia, glória a Deus. Ele sai de lá. Já Raquel morre. Mais tribulação de novo, né? Na vida dele. Aí você fala assim, misericórdia, né? Não para de ter luta. Não para não, irmão. Quando a gente estiver aqui na terra, sai de uma, vem outra.
Aí esses homens, eles tinham esse costume. Eles faziam poço, né? Faziam uns montes de pedra para eles lembrarem do Deus que falou com eles. Memorial. Eu tenho que lembrar, tem que ser forte no meu coração. A ceia é um memorial. Que Cristo vai voltar para nos buscar. Então, irmãos, para a gente fechar aqui com chave de ouro, olha aqui que ele vai falar para Judá. Os irmãos sabem que Jesus ele é descendente de Judá, né? Da tribo de Judá. Vamos ver se Jacó tinha pouca visão. Ele vai profetizar em cima dos filhos dele. E Judá, vocês viram que ele era uma bênção, né? Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como leão, ele se assenta, e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Tem algumas bíblias que falam Siló. Está falando de quem aqui? Jesus. A sua tribo, Judá, vai ser a tribo que vai reinar sobre os outros irmãos. Vai ser sempre assim, até chegar aquele a quem realmente pertence o reino, que é Jesus. Jacó viu Jesus. Ele entendeu Cristo. Ele profetizou Cristo. Isso aqui, irmão, se cumpre na risca em, acho que 32 a.C. Porque sempre que houve reino de Israel, primeiro existe o reino de Israel, e depois ele divide entre Judá e Israel. Aí quando ficou dividido Judá, ficou fácil, né? Sempre que era um rei, era da tribo de Judá. Aí vai assim, aí tem época que eles ficam na Babilônia, não tem reino, tal. Depois volta a ter reino, Judá de novo. 32 a.C., os romanos conquistam lá os judeus. Aí eles mudam o governante, eles põem Herodes. Herodes é judeu? Não, Herodes era idumeu. Passou a governar sobre os judeus um homem que não era da tribo de Judá. 32 a.C. No reinado de Herodes ainda Jesus nasceu. Cumpriu-se a profecia de Jacó. O cetro não se apartará dos seus descendentes até que venha aquele que pertence. Então, na hora que o cetro saiu da mão dos descendentes de Judá, veio o verdadeiro rei, que é Jesus. Isso se cumpre. Essa é a visão que Jacó tem. Não é brincadeira. Outra visão que Jacó tem. Nessa época aqui, meu irmão, acho que Jacó estava num nível já de. Ele já sabia tudo que Deus estava planejando, porque não era brinquedo, não. Chega José com os dois filhos dele, Manassés e Efraim. Manassés era o mais velho. E pede para Jacó abençoar. Aí vem o mais velho de cá e o mais novo de cá. E Jacó faz assim: troca. Aí José olha assim e fala: pai, não é. Você sabe que é o mais velho, que é mão direita. Aí ele fala assim: não, o mais velho vai ser uma grande nação também. Mas o mais novo vai ser maior. Irmãos, quando as tribos se dividem entre Israel e Judá, qual o tribo que reina sobre Israel? Efraim. É a tribo de Efraim. A segunda maior tribo de Israel é Efraim, filho de José. Jacó enxergou até isso. Enxergou tudo, irmãos. Em termos de poder também militar, Efraim era mais forte. Efraim foi a segunda tribo mais influente na história do povo judeu. É a tribo de Efraim. A primeira é a tribo de Judá. Então Jacó, no final aqui, depois que Deus já tinha moído ele e embranquecido ele estava no nível com Deus aqui que igual para igual. Ele via tudo, já tinha entendido tudo. Ele viu Cristo, as nações, ele fala assim. Nesse processo de embranquecer que a gente passa por luta, Deus vai sempre querer nos levar mais para perto dele, né? Então era essa assim que eu separei para compartilhar para os irmãos. Tem muita coisa na história de Jacó, que a gente aprender muita coisa. As consequências das atitudes dele, consequências de Raquel de mentir para o pai. Fala que estava no fluxo das mulheres, ela morre na gravidez, no parto do segundo filho. São muitas coisas. E o Senhor me deu esses versículos, né, isso para compartilhar com os irmãos, encheu meu coração de alegria, de liberdade, de paz, de caminhar com o Senhor, sem embaraço. Então, glória a Deus, que o Senhor nos abençoe.